Você já se perguntou o que acontece com os carros de luxo dos milionários brasileiros? Depois que eles morrem, não estamos falando de qualquer carro. Estamos falando de BMWs blindados que sumiram por anos, de SUVs milionários esquecidos em mansões fechadas e até de modelos tão raros que levam o nome do próprio dono gravado no couro dos bancos. Enquanto muita gente sonha em ter uma máquina dessas na garagem, essas preciosidades acabaram encostadas, paradas no tempo, transformadas em relíquias sentimentais, ou em alguns casos, completamente abandonadas. Hoje você vai entrar na garagem de famosos milionários brasileiros e descobrir o que aconteceu com seus carros mais icônicos depois da morte. Tem modelo que foi parar em museu, outro que ficou parado por décadas com o mesmo cheiro de quando o dono dirigia, e até um super esportivo que nunca chegou a ser entregue porque o dono morreu antes de buscá-lo. E no final, você vai conhecer um carro tão exclusivo, tão fora do comum, que até hoje colecionadores caçam os poucos exemplares, como se fossem joias sobre rodas. Mas o primeiro caso da nossa lista envolve um artista que era tão apaixonado por carros quanto por livros e entrevistas. Irônico, elegante e absolutamente excêntrico. Jô Soares não era só um dos maiores comunicadores do Brasil. Ele também era um colecionador de carros incomuns, verdadeiras máquinas que refletiam sua personalidade única. Entre os modelos mais emblemáticos da sua garagem estava um BMW Série 7 740 ILP Protection LCI, ano 2000. Mas esse não era um BMW qualquer. Era uma versão blindada de fábrica, importada diretamente da divisão de segurança da marca. Só vieram 12 unidades para o Brasil. 12. E Jô tinha uma delas. Esse carro, com motor V8 de 286 cavalos, foi usado pessoalmente por ele por anos. Depois ficou encostado, parado, intocado, até que, em 2025, ressurgiu como relíquia, anunciado para venda por R$140 mil, com cerca de 100 mil quilômetros rodados e em estado de conservação exemplar. Um verdadeiro artefato da era Jô Soares, mas a coleção dele ia além da sofisticação alemã. No canto da garagem, repousava um Chrysler 300C, o sedã americano com design de gangster e alma de muscle car, clássico, imponente, luxuoso. Era um símbolo da mistura perfeita entre requinte e ousadia, duas marcas registradas do apresentador. E se você acha que isso já mostra um bom gosto incomum, espere até conhecer outro modelo que ele mantinha, um Land Rover Defender 130, uma versão alongada do utilitário britânico, robusto, quadradão, feito para qualquer terreno. Uma escolha no mínimo curiosa para quem passava a vida dentro de estúdios e teatros. Mas esse era o Jô, um cara que não comprava carros para ostentar. Comprava porque cada um deles tinha história, personalidade e presença. Com sua morte, o BMW voltou aos holofotes e os outros veículos passaram a ser tratados como itens de coleção. Uma parte silenciosa da história de um homem que sabia como ninguém conduzir. Qualquer conversa e qualquer carro. Se tem alguém que sempre soube misturar carisma com imponência, esse alguém foi Silvio Santos, o dono do SBT, do Baú da Felicidade e de uma garagem com gosto clássico e refinado. Silvio nunca foi de ostentar esportivos barulhentos. Seu estilo era outro, discrição com autoridade, e nenhum carro traduzia melhor isso do que o seu Lincoln Continental, 1993, Town Car, edição Jack Nicklaus. Um sedã gigantesco, elegante, equipado com motor V8 e interior personalizado, trazido dos Estados Unidos como símbolo de status e conforto. Esse carro foi seu companheiro por décadas. Silvio circulava pelas ruas com ele nos anos 90 e início dos 2000, sempre no banco de trás, como um verdadeiro magnata da televisão brasileira. Mas com o tempo,
O carro foi aposentado. Ficou esquecido na garagem do SBT, literalmente parado, até ser redescoberto e transformado em peça de museu dentro da emissora que ele mesmo fundou. Mas o Continental não era o único. Silvio também usava com frequência outros Lincoln Town Cars da década de 1990, todos com o mesmo padrão: grandes, silenciosos e extremamente confortáveis. Eram mais que carros. Eram parte do personagem que Silvio criou para si mesmo, o empresário que não precisava gritar para ser notado. Após sua morte, esses carros permanecem guardados, sem uso, como relíquias de uma era. Não viraram item de leilão, não foram esquecidos no fundo de uma garagem qualquer. Foram preservados como parte da história do homem que dominou os domingos do Brasil. E é curioso pensar como, mesmo com tanto poder e fortuna, Silvio preferiu sempre o conforto e o prestígio silencioso de um sedã americano clássico, em vez do brilho barulhento de super esportivos, um estilo que, até no volante, foi só dele. Ayrton Senna não era só um piloto, era um ídolo nacional, um herói moderno com mãos rápidas e coração inquieto. E mesmo fora das pistas, ele continuava cercado por motores, mas agora por puro prazer. Na sua garagem, não havia espaço para carros comuns. Senna escolhia modelos que tinham alma, que diziam algo sobre sua personalidade. Precisa, veloz, elegante. Um dos mais marcantes era o Honda NSX, o lendário Ferrari japonês. E ele não só dirigia o NSX, ele ajudou a desenvolvê-lo. Senna foi consultor direto da Honda no projeto, tão envolvido que teve 2 unidades, uma vermelha em Portugal e uma preta no Brasil. A vermelha chegou a ser colocada à venda anos depois, mas a preta permanece intacta, sob os cuidados da família. Outro destaque era o Audi S4 Avant V8, com 280 cavalos, um carro que, na época, era praticamente desconhecido no Brasil, e Senna foi um dos primeiros a trazê-lo. Ele não apenas dirigia o Audi, ajudou a apresentar a marca aos brasileiros. E o carro segue vivo, aparecendo em eventos da Audi como um monumento sobre rodas à sua memória. Mas nem tudo era V8 e potência bruta. Senna também tinha um lado clássico, como mostra o Porsche 911 Carrera 3.2 Cabriolet, que usava em Portugal nos anos 80. Um conversível com pintura amarela personalizada, inspirado no seu capacete, com um motor boxer de 230 cavalos e placa portuguesa. Esse carro permanece bem conservado até hoje, com detalhes que remetem diretamente ao piloto. O mais impressionante, nenhum desses carros foi abandonado. Todos permanecem sob tutela da família Senna, como relíquias vivas de uma trajetória que ainda emociona gerações. E mesmo parado, um carro de Ayrton Senna nunca está totalmente imóvel. Ele carrega velocidade na memória e respeito por onde passa, do luxo das pistas ao luxo do palco. MC Kevin foi um dos nomes mais comentados do funk nacional nos últimos anos de vida. E como muitos artistas da cena, ostentava carros como parte do show. Mas no caso dele, os carros não eram apenas símbolos de status, eram extensões da sua imagem pública, itens de desejo que apareciam nos clipes, nos stories e nas letras das músicas. Seu modelo mais conhecido era um Land Rover Range Rover Evoque, um SUV de luxo, avaliado em torno de 250 a 300 mil reais. Kevin dirigia o carro diariamente pelas ruas de São Paulo, exibindo o visual robusto e sofisticado do modelo em vídeos e fotos nas redes sociais. Era um de seus xodós, tão presente na sua rotina que virou praticamente marca registrada. Mas havia outro carro no horizonte, e esse, infelizmente, ele nunca chegou a tocar no volante. Pouco antes de sua morte, MC Kevin havia encomendado um BMW 8 Roadster
2019, o esportivo híbrido futurista da BMW, avaliado em mais de R$700 mil. Ele já tinha deixado um Nissan Sentra como parte do pagamento e só esperava voltar de uma viagem para buscar o carro. Não deu tempo. O i8, com suas portas asa de gaivota e visual de nave espacial, era o carro dos sonhos para o funkeiro. A família conta que ele estava ansioso para buscá-lo e que aquele seria o carro que marcaria uma nova fase em sua carreira. Após sua morte, o Evoque ficou parado na garagem da família. O i8 nunca chegou a ser entregue. O pedido foi cancelado e o carro, que deveria ser o novo brinquedo de Kevin, acabou indo parar em mãos desconhecidas, sem nunca conhecer seu verdadeiro dono. No mundo de Kevin, onde tudo era rápido, exagerado e intenso, os carros tinham brilho, barulho, presença. E o silêncio da garagem depois de sua morte diz mais do que qualquer escapamento turbinado. Quando se fala em Gugu Liberato, é impossível não pensar em generosidade, sucesso e, claro, ostentação. Tudo sempre embalado por aquele jeito carismático e familiar que conquistou o Brasil. Mas fora das câmeras, Gugu também cultivava uma paixão bem particular: SUVs americanos de luxo. E entre todos os modelos que passaram por sua garagem, um se destacava com folga: o Lincoln Navigator ano 2000. Esse SUV gigantesco, com motor V8 de 5,4 litros, foi trazido diretamente dos Estados Unidos, depois que Gugu se encantou pelo modelo em uma viagem internacional. O carro era tão grande e confortável que seus filhos chegaram a chamá-lo de apartamento sobre rodas. Gugu usou o Navigator por quase 2 décadas, quase 20 anos com o mesmo carro, mesmo com todo o dinheiro do mundo para trocar a cada semestre. Mas aquele não era um carro comum, era um símbolo afetivo, um refúgio móvel, e após sua morte, o veículo permaneceu guardado na mansão da família, sem uso, mas também sem chance de ir embora. Seu filho, João Liberato, revelou em entrevistas que ainda sente o cheiro do pai dentro do carro, que não consegue se desfazer dele, mesmo parado, que cada detalhe do interior ainda carrega a presença do apresentador. O Navigator virou um relicário. Além dele, Gugu também mantinha um Lincoln Continental, outro clássico americano, mais discreto, mas igualmente simbólico. Esse também ficou na garagem após a morte, sem função, sem rodar, mas ali, como quem espera silenciosamente o retorno de alguém que nunca mais vai chegar. A garagem de Gugu, anos depois de sua partida, continua sendo um museu particular de memórias sobre 4 rodas. Não tem leilão, não tem abandono, tem saudade em forma de motor V8. Elegante, provocador e absolutamente único. Clodovil Hernandes fez história na televisão e na política, mas também no mundo automotivo. Afinal, ele é o único brasileiro que teve seu nome estampado oficialmente em um carro de fábrica. Estamos falando do Chevrolet Monza Clodovil, uma edição especial criada nos anos 80 com a assinatura do estilista. Era um hatchback de luxo, feito sob medida para um público exigente, e vinha com um pacote que só alguém como Clodovil poderia idealizar. Bancos de couro com as iniciais CH, bordadas, volante de madeira, chaveiro banhado a ouro 24 quilates e até um conjunto de malas exclusivas desenhadas por ele, encaixadas perfeitamente no porta-malas. Um carro que mais parecia uma extensão do seu guarda-roupa e do seu ego. Na época, o Monza Clodovil custava caro, muito caro, e foi produzido em quantidade tão limitada que hoje é uma raridade absoluta. Alguns poucos exemplares ainda circulam por aí, mas nenhum deles pertence mais à família do estilista. Após sua morte, o carro desapareceu do radar. Ninguém sabe ao certo o paradeiro da unidade que ele dirigia pessoalmente. Rumores apontam que ele também possuía um Jaguar
XJS V12 Coupé, um esportivo britânico poderoso e elegante, tão enigmático quanto o próprio Clodovil. Mas ao contrário do Monza, esse Jaguar nunca foi oficialmente confirmado. Algumas testemunhas dizem tê-lo visto ao volante de um Mercedes importado nos bastidores da TV, mas a história se perdeu com o tempo. O que restou, de fato, foi o Monza com um nome próprio, uma relíquia do exagero refinado, da vaidade elevada ao último grau e do legado de um homem que não aceitava ser esquecido, nem nas urnas, nem na moda, e muito menos no trânsito. Diferente dos outros nomes desta lista, Marília Mendonça não era associada a coleções milionárias de carros importados. Ela era mais pé no chão, literalmente. Mesmo sendo uma das artistas mais bem pagas do país, Marília preferia carros que combinassem com sua rotina, com a estrada e com a família. Entre os modelos atribuídos a ela estavam SUVs, como o Range Rover Evoque e o Land Rover Discovery, usados para viajar entre shows, visitar fazendas e transportar a equipe, e os cachorros. Mas um dos carros mais simbólicos da sua história foi, curiosamente, um bem mais simples, uma Volkswagen Saveiro G6, presente de fã, que ela recebeu com o coração aberto e um sorriso ainda maior. Marília gostava de dirigir, de curtir o volante, de ouvir música com a janela aberta, não só nos palcos, mas também na boleia. Depois de sua morte, os carros não foram leiloados, nem viraram peça de colecionador. Eles simplesmente ficaram com a família, sem alarde. Alguns foram vendidos discretamente, outros ainda seguem guardados. Não há placas cobertas de poeira ou motores enferrujando no fundo de garagens. Mas há silêncio, há ausência. Ao contrário de artistas que transformaram carros em vitrines, Marília via seus veículos como ferramentas para viver o que realmente importava: momentos, afetos, encontros, e talvez por isso, mesmo sem um carro luxuoso abandonado, a ausência dela ao volante ainda seja um dos vazios mais difíceis de preencher. E no fim das contas, o que realmente sobra quando o motor para de roncar? Cada carro dessa lista carrega mais do que cavalos de potência, couro nos bancos ou pintura metálica. Carrega histórias que estacionaram no tempo, carrega ausências que não cabem no porta-malas. Alguns viraram peças de museu, outros continuam guardados como relíquias de família. E há também aqueles que foram esquecidos, deixados para trás, como se o silêncio da garagem fosse mais eloquente que qualquer escapamento esportivo. E aí fica a pergunta: se você herdasse um desses carros, manteria como lembrança ou venderia? Você teria coragem de dirigir o Lincoln de Silvio Santos ou o Defender de Jô Soares? Talvez sonhasse em acelerar o i8 que MC Kevin nunca pôde buscar. Conta aqui nos comentários qual história mais te surpreendeu e qual desses carros você colocaria na sua própria garagem. E claro, se curtiu essa viagem pela memória e pelo luxo abandonado, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. No próximo vídeo, a gente vai ainda mais fundo nas histórias que ficaram para trás, mas que ainda aceleram o coração de quem ouve. A gente se vê lá.